Olá, alunos! Nós estamos aqui para a nossa primeira aula do conteúdo que diz respeito à teoria do conhecimento, certo? Propriamente dita, que é a área da filosofia que tem por interesse buscar o modo em que nós, seres humanos, conhecemos e quais os instrumentos que são confiáveis para que a gente possa assumir uma posição e afirmar que eu tenho esse e aquele conhecimento como critério de verdade. O ser humano, desde a sua história, ele sempre se mostrou um ser desejoso pelo saber. Se vocês notarem como uma criança recém-nascida observa o seu redor, simplesmente com o olhar, intuitivamente nós podemos já concluir que o que essa criança, esse recém-nascido faz é buscar por conhecer. Da sua forma mais básica, mais ingênua, aquilo que ele observa e que está para fora dele mesmo. Então, o homem é um ser que possui em si o desejo permanente do conhecimento. E a filosofia se interessa sistematicamente por essa área. E no âmbito da filosofia, há uma área específica que vai cuidar dessa busca, que nós chamamos de teoria do conhecimento, tá? Ou gnoseologia. Vamos fazer uma pergunta ingênua. Será que as coisas sempre foram do jeito que elas são agora? Será que o modo de nós enxergarmos, compreendermos as coisas sempre foi da mesma maneira? Essa é uma pergunta que, se em algum sentido ela é ingênua e até alguns podem dizer assim, meio boba, é por ela que nós vamos caminhando, tá? E conhecendo a trilha do saber. E é por ela que, ao adentrarmos nesse âmbito da filosofia, nós vamos compreender os vários momentos, os vários sentidos e significados que palavras como verdade, conhecimento ocuparam na história do homem. Então, por exemplo, eu coloquei aqui como uma nota, a revolução científica na modernidade, ela vai trazer para nós algumas consequências no âmbito do conhecimento. Por exemplo, ela vai buscar novos critérios de validade e também novos conceitos para a verdade. Então, por um período do tempo, a verdade era algo em que nós buscávamos no sentido ideal. Não tinha necessidade de correspondência como objeto. Hoje, nós já assimilamos algo como verdade, aquilo em que há uma relação entre o sujeito, que somos nós, e o objeto. Uma relação necessária de identificação, de
proporção e elementos, né, que a gente pode dizer, olha, representa, certo? Esse objeto representa tal ideia, então isso é uma verdade. Estou falando de uma forma, né, geral. De modo que o conhecimento sempre vai buscar entender a relação entre o sujeito e o objeto. Essa aqui é uma relação necessária. E entender como essa relação se dá. Tá? Como é possível essa relação, né? Sendo possível, quais os elementos em que ela está, né, configurada. Então, de certa forma, quando nós nos debruçamos sobre a teoria do conhecimento, nós estamos nos ocupando de saber o que é o conhecimento e como se adquire o conhecimento. Então, o conhecimento é um saber, tá? E como que eu busco isso? Como que eu assimilo isso? E quais os instrumentos, né? Quais os meios entre esse saber e eu que eu posso lançar mão para apropriar desse saber? E como que eu sei que eu me apropriei dele na sua totalidade, na sua significância, que eu não estou equivocado, que eu não estou iludido? Então, tudo isso são os critérios de validade. Existem critérios de validade de um saber para que eu possa defini-lo como uma verdade, certo? E é isso que nós vamos conhecer. Aí alguém pode perguntar assim, mas sempre, né, existiu essa busca, né, dessa sistematização do conhecimento? Não e sim ao mesmo tempo. Para início da nossa conversa, dos nossos estudos, é importante sabermos que existe um conhecimento natural que vai orientando naturalmente o nosso cotidiano, certo? Que é o senso comum. Então, o que é o senso comum? Senso, tá? Aquilo que eu percebo, percepção, né? Comum, que é de todos, certo? Então, a vivência, os experimentos, né, de uma comunidade, de um grupo, vai permitindo chegar a alguns consensos de modos de vida, de formas de compreensão de determinadas situações, compreensões da astronomia. Isso a gente, né, por séculos e séculos, podemos observar. E isso nós chamamos de senso comum, é a base fundadora, né, dos demais conhecimentos. Então, nós partimos daquilo que é comum a princípio. Nesse senso comum aqui, não se exige, então não exige, né, não é necessário nenhuma criticidade, certo? Eu não preciso submeter a essa, necessariamente, esse conhecimento que as pessoas têm, né, no seu coletivo, ao crivo, à análise sistemática o tempo todo. Porque alguns desses conhecimentos servem para que eu tenha, né, organize a minha vida de uma maneira intuitiva. Então, deu nuvem, posso levar o guarda-chuva, que pode ser que chova, mas pode também que não chova, né? Os mais prevenidos levam, os menos prevenidos não. Mas eu não vou cobrar desse ou daquele sujeito ali, né? Ou o tio lá me falou que ia chover, daí não choveu, eu vou lá cobrar dele essa informação. E fala, o céu indicava. Isso é senso comum, né? A partir de algumas observações, nós podemos chegar a algumas conclusões que podem ser efetivadas ou não, certo? Não há uma necessidade
uma relação de causa e efeito. Bom, entretanto, né, esse senso comum, ele tem um limite. Por quê? Porque ele tem um caráter pragmático, né? Eu disse para vocês, para organizar nossa vida, nosso cotidiano, sem muito trabalho. Porque imagine se a gente levanta de manhã e começa a pensar tudo que eu vou fazer e sistematicamente submeter aquilo a um critério da racionalidade, né, da verificação. Isso vai gerar um desgaste, um gasto de energia tremendo, que a gente vai começar a ficar meio neuróticos. Então ele tem esse caráter pragmático, certo? Outro, né, obstáculo para que o senso comum fosse suficiente para a gente decidir coisas mais complexas é que a produção, né, a sua reflexão, ela é o quê? Ela é muito rasa, certo? Então ela serve para questões práticas de fácil resolução. Quando eu estou diante de uma situação mais complexa, mais delicada, é exigido de mim, então, elevar o meu grau, então, de reflexão. Aí é quando o senso comum, ele chega ao seu limite. Na história da humanidade, quando o senso comum chega ao limite, foram-se, né, desenvolvendo outras formas de lidar com essa limitação. A princípio, aqui nós temos a mitologia. Acredito que, né, todos aí devem lembrar da primeira fase dos nossos estudos em filosofia, sobre o período mitológico, entre aquilo que passava da compreensão do senso comum, o homem começou a criar narrativas. Então, eu não entendo os fenômenos, né, climáticos, porque há uma mudança climática muitas vezes brusca, em que a minha compreensão, né, ela não é suficiente. Então, nesse período, né, que a gente determina como mítico, há o quê? Há uma criação, uma narrativa, a qual essa realização que escapa à minha compreensão é papel de um ser transcendente, certo? Sobrenatural. Então não é minha, não sou eu que causo isso, eu não entendo isso que está sendo, que está acontecendo, então deve ser uma autoridade, né, uma divindade. Aí nós temos todas aquelas narrativas míticas. Entretanto, né, chega um momento também em que essas narrativas míticas, elas começam, né, a se relacionar com uma outra carência do homem de conceder o quê? Uma autoridade àquela narrativa, certo? Para que ela se torne algo a qual eu posso dar crédito. Quando nós vamos lidar com esse campo da autoridade, nós temos o conhecimento religioso, né? A iluminação divina, são as revelações. Então existe uma autoridade, um ser eterno, né? Cada religião vai ter aí os seus significados, as suas divindades, capaz de explicar fenômenos que até então escapam, né, à sensibilidade humana. Bom, em um determinado momento, né, nós vimos que o conhecimento filosófico, ele vai surgir a partir, né, de uma exigência crítica, certo? E a partir então da filosofia, nós vamos ter então aqui, né, a razão como um elemento, a racionalidade como um elemento, como critério de validade de um conhecimento. Então, essa racionalidade, ela vai desenvolver-se, né, dentro de um sistema
no qual o que se apresenta é investigado de maneira sistemática, de maneira lógica, para que aquilo tenha, né, ou seja tido como conhecimento e um conhecimento verdadeiro. Nós vamos acompanhar esses passos dentro do âmbito da teoria do conhecimento. Isso também é o que ocorre no âmbito do conhecimento científico. Então, o conhecimento científico, ele é pautado o quê? Numa necessidade de apresentar, né, ou demonstrar o conhecimento, a validade, a partir de critérios também sistemáticos e evidentes. Então, a gente tem na ciência processos tipo de testes, né, de experimentação e de resultados, comparações de resultados. Isso vai permitir que a gente conheça determinada teoria e possa dizer que essa teoria ela é verdadeira ou não. Ela se mostra verdadeira, válida ou não. Então, esses, né, o conhecimento mitológico, religioso, filosófico e o científico são mostras do limite do conhecimento do senso comum. O senso comum não consegue responder determinadas situações, né, carências, e então o ser humano vai lançar mão dessas outras alternativas. Bom, nós podemos abrir aspas aqui e questionar. Há uma hierarquia entre esses conhecimentos? Existe um conhecimento, né, melhor que outro? E aí eu vou antecipar para vocês, esses conhecimentos, cada um atende áreas e necessidades, ansiedades, anseios que fazem parte da existência humana em suas especificidades. Então, existem carências no humano que, por vezes, a religião consegue atender. Outras é a ciência, outras é a filosofia, né? Outros momentos foram as narrativas míticas. Então, é bem complicado nós queremos colocar uma hierarquia de saberes, quando na verdade nós temos essa gama, né, esse guarda-chuva de saberes possíveis aí que podem fazer parte da vida humana. Bom, e quando eu não conheço, quando eu desconheço alguma coisa, né, quem eu sou? Eu sou alguém em um estado de ignorância. Tá? A palavra ignorância, ela é atribuída àquela minha condição de desconhecer sobre alguma coisa. Quando eu não sei o que é, não tenho noção da existência de determinada coisa, objeto, que é esse meu saber. Então eu ignoro, certo? De certa maneira, todos nós, em mais ou menos, somos ignorantes. Por quê? Porque os saberes são múltiplos. E por mais que nós nos debrucemos e busquemos, né, assimilar e conhecer, ainda assim nós não conseguimos, é impossível saber tudo. Então, nós ignoramos parte dos saberes. O importante, né, é não fazer ou não tomar a posição de manter-se ignorante. É buscar o saber dentro das nossas necessidades, porque à medida do possível a gente vai o quê? Né? Conhecendo. Bom, como eu disse para vocês, a teoria do conhecimento, ela vai se ocupar do conhecimento e vai perguntar qual que é a origem. Quando eu pergunto como a origem, vou imaginar aqui, né, um ser humano, ele conhece, né, é o serzinho lá que conhece todas as coisas. E como que esse serzinho conhece todas as coisas? Né? Ele conhece pela razão?
certo? A parte intelectual dele aqui, ele conhece pela empiria, né? Ou seja, pela experiência, pelo fato dele vivenciar, aí ele vai acumulando conhecimento. A gente precisa perguntar isso, e é isso que a teoria do conhecimento vai fazer. Esses pontos, nós vamos pontuar à medida que nós formos, as nossas aulas vai acontecendo, nós vamos pontuando qual, né, seriam essas possibilidades. Uma outra coisa que a teoria do conhecimento também, ela vai se ocupar, né, é sobre a essência do conhecimento, né? Então, o conhecimento, ele se dá no sentido idealista, né? Ele é algo a partir de ideias, certo? Ou é a partir, né, da realidade, dos objetos, é algo concreto. Então, como que eu posso pensar a essência de um conhecimento? É o que eu puramente penso, ou é puramente aquilo que eu percebo, que eu vejo, que eu toco, ou são as duas coisas, a junção dessas duas coisas? Então, a gente também vai perguntar pela essência do conhecimento. Possibilidade, né? Eu posso conhecer todas as coisas? Tudo que existe, tudo que é possível ser conhecido é de domínio do homem. Então, será que eu posso assumir uma posição, né, que todas as coisas são possíveis do conhecimento? Eu posso ter uma atitude dogmática, né, ter o conhecimento como uma crença. O que eu acredito que seria uma postura dogmática. Ou, ao mesmo tempo, eu posso, né, desconfiar da possibilidade de conhecer todas as coisas. Eu posso olhar o conhecimento também como uma aproximação de algo que pode ser conhecido, mas que eu nunca jamais poderei conhecer na sua totalidade. Ou o conhecimento pode ser uma convenção. E quando eu tomo essas posições, eu estou mais no campo dos céticos, né? Eu tenho ali uma certa desconfiança que aquilo que está sendo posto ou está sendo dito pode não ser necessariamente daquela maneira, ou talvez nem seja possível que seja daquela maneira, mas se convencionou a acreditar aquilo. Então, quando eu penso na possibilidade do conhecer, eu tenho esses grupos, né? Os que acreditam na possibilidade total do conhecimento e os que não acreditam. E também tem outras variáveis aí que nós vamos, né, conhecendo. No modo de conhecer, eu tenho essas duas situações aí, né? Que é o conhecimento discursivo, que é o conhecimento no qual eu tenho aqui a linguagem, né, como meio, ou as situações, né? Eu estou vivenciando, assimilando isso, né? É um modo de conhecer, é o de conhecimento discursivo, e eu tenho o conhecimento intuitivo, né? Que é aquilo que eu conheço imediatamente a partir de alguma coisa. Eu tenho ou uma intuição, certo? Eu chego à conclusão de alguma coisa por observar determinados fenômenos. Então, isso é o conhecimento intuitivo. Então, à medida que nós formos construindo o nosso saber, né, a respeito da teoria do conhecimento, nós vamos, né, assimilando essas várias maneiras de pensar os modos pelos quais nós, sujeitos conhecedores, né, sujeitos que
pode conhecer, nos relacionamos com aquilo que está fora da nossa mente, com o que é dado a ser conhecido. E aí, né, nós vamos ser capazes de reconhecer os critérios de validade e também sermos capazes até mesmo de objetar determinados conhecimentos de uma postura mais cética, uma postura talvez muitas vezes até dogmática, e isso vai influenciar significativamente o nosso cotidiano, uma vez que todos nós, né, naturalmente somos seres que desejam saber. E o saber é importante porque organiza a nossa realidade, o nosso mundo. E nós somos não só desejosos do saber, mas o desejo desse saber, né, é o mais próximo daquilo que nós possamos confiar. Uma vez que, né, eu preciso me apoiar a isso para que eu possa organizar meu cotidiano, minha vida, meu dia a dia. Perfeito?